誰かの人生を羨ましく思うし、このビデオを見る。ハモチの父親が10歳の息子と買い物でを持ってもるを出た。車に荷の物を積んでいると、よのれた少年が縁をくださいと頼んできた。これしかないんですと。服は息子に君の服を分けてあげられると説いた。君はたくさん持ってるからね。どでまた買い足せるよ。息子は同一し、服は振りを渡した。何歳と聞くと10歳。息子と同じ年齢だと言った。少年はとっとて言ってた。でもその子は嬉しさと同時に強い嫉妬心も感じていた。こう言ったんだ。人生って不公平だな。うちの親はすごく貧乏で新しい服さえ買えない。でもあの子の親は超大きな持ちで服をたくさん買える。僕もあの子と立場を変われたらいいのに。3週間後、その子が小さな家の前で遊んでいるとメルセデスが止まり、隣の男性がしごりてきて言った。君の家を見つけたよ。車を開けるとおもちゃや服、雪でいっぱいだった。3週間後、彼は言った。息子のものを全部戻ってきたよ。あなたにあげたいんです。子供は驚いてでも全部くれたら、あなたの子はと聞きました。息子はもう必要ないんだ。天国にいるからね。息子は末期がんだったんだ。あの日赤餅は息子じゃなく君だったんだよ。幸せだったのも息子じゃなく君だったんだ。息子は車にも乗ってきないてよくたんだ。あの子の人生と交換したい。貧しくても未来があるから打って、この花から何を学べる？誰の人生も羨まないこと、その人の苦しみは見えないからね。今があっても病気の人もいる。店でも今があってもうつ病の人もいる。有名でも幸せじゃない人もいる。神様が歌えた妙と家族を大切に。そこであなたは祝福されるんだ。人生のすべてで神に感謝しよう。テサロニケ第一の手紙5章18節。すべてに感謝しなさい。それが神の望みだから。Quando penso em ter inveja da vida de alguém e vejo esse vídeo. Muito rico, estava saindo de um shopping com seu filho de 10 anos, cheio de sacola, ele comprou roupa para os filhos. Quando ele está colocando as sacolas com a criança no carro, um menino todo sujo aparece e fala para ele assim: tio, o senhor tem alguma roupa aí para me dar? Pois eu só tenho essa roupa aqui do corpo. Aquele homem rico olha para aquele menino sujo, maltratado, fica com muita pena dele, olha para o filho e fala assim: meu filho, você poderia dar algumas roupas que o teu pai comprou? Pra esse menino que só tem uma, você tem tantas. Depois, se você quiser mais, a gente vem aqui no shopping outro dia e compra pra você. O menino falou: tá bom, papai. E o pai pegou algumas sacolas de roupa e deu pra aquela criança. E aquele menino ficou feliz. E o pai perguntou assim: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 10. Que era justamente a idade do filho daquele homem rico. E a criança saiu. Só que aquela criança, ao mesmo tempo que ela saiu feliz, ela também saiu com muita inveja. Porque ela disse assim: olha como a vida é injusta. Meus pais são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que não podem me dar nenhuma roupa nova. E aquela criança tem um pai tão rico, tão rico, tão rico, que pode comprar sacolas e sacolas e sacolas de roupa. Tudo que eu queria era trocar de lugar e ser aquele menino. 3 semanas depois, aquela criança tá lá na frente de casa de um barraquinho, morava no barraquinho brincando, para uma Mercedes, desce aquele homem, o mesmo homem, e fala assim: olha, eu descobri onde você morava. Ele abriu o carro estava cheio de brinquedos, cheio de roupa, cheio de sapato. 3 semanas depois disse assim: olha, eu estou trazendo aqui todos os brinquedos, todas as roupas e todos os sapatos do meu filho. Eu quero dar para você. A criança tomou um susto e falou assim: mas se você está me dando tudo do seu filho, o que é que o seu filho vai ficar? Ele falou assim: o meu filho não precisa mais, porque o meu filho morreu, está no céu com Jesus. Meu filho tinha câncer terminal. Naquele dia que nós encontramos você, a pessoa rica não era o meu filho, a pessoa rica era você. A pessoa feliz não era meu filho, a pessoa feliz era você. E quando meu filho entrou no carro, ele começou a chorar e disse assim: eu daria tudo para ter a vida daquele menino, porque apesar dele ser pobre, ele tem uma vida pela frente e eu não tenho. O que é que nós aprendemos com essa história? Não inveje a vida de ninguém, porque a gente não sabe as dores que a pessoa passa, a luta que as pessoas passam. E às vezes a pessoa tem dinheiro, mas está doente. A pessoa tem dinheiro, mas tem depressão. A pessoa tem fama, mas não é feliz. Deus te deu uma vida, Deus te deu uma família. Viva ela, porque é na tua vida que Deus vai te abençoar. E em tudo na nossa vida dê graças a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus.